Ô, gente, quando eu vi essa notícia, eu juro para vocês que não era talvez para eu me surpreender, mas eu me surpreendi um pouco, porque esse nível de burrice, até mesmo para ser oportunista, era uma coisa que nesse momento eu não estava esperando, até porque a gente sabe que a popularidade do Bolsonaro cresceu entre as classes mais baixas por causa do auxílio emergencial. Bem, vários jornais estão divulgando que o Guedes está querendo reduzir o valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300, R$ 200 na verdade, que era a proposta inicial deles, depois que eles saíram da ideia de negar tudo, né? Não ter auxílio nenhum, eles fizeram a proposta de 200 e o Guedes está querendo retornar esse valor que ele propôs inicialmente e o Congresso está trabalhando com a ideia de R$ 300. E isso viria através de uma medida provisória. Não é? Também existe uma outra proposta, e o Bolsonaro já teria falado sobre isso, sobre a ideia de desmamar, essa expressão que é horrorosa, não é? Trabalharia com a ideia de redução das parcelas do auxílio emergencial gradualmente. Bem, isso é de uma estupidez realmente gigantesca, não é? Em todos os sentidos, né? E também desumana. Isso eu nem preciso falar. Isso daí desconsidera a vida das pessoas e tudo mais, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos com muitas cidades ainda vivendo um lockdown, ainda vivendo isolamento social, ou seja, com mobilidade reduzida. Isso impacta no emprego, na capacidade das pessoas de gerar renda. E aí o Bolsonaro e o Guedes, no meio desse contexto, eles resolvem, não, vamos colocar o auxílio emergencial em um valor menor. Né? Essa é a proposta deles. Olha, isso politicamente não faz o menor sentido. Bolsonaro cresceu de popularidade justamente por causa do auxílio emergencial. Isso não faz o menor sentido econômico, mas faz sentido para o Guedes no seguinte sentido. Desculpe a literação. É que o Guedes entrou com a briga com o Bolsonaro em relação ao teto de gastos. O Bolsonaro disse para o Guedes que ele tem que manter o teto de gastos, que ele não pode explodir o teto. Bem, o Guedes disse para o Bolsonaro do tipo, olha, ou a gente reduz o benefício, o auxílio, ou a gente abre mão do teto. Não pode ter as duas coisas, aí é uma questão matemática. E esse foi um dos motivos que a tensão está acontecendo entre a equipe econômica e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro quer operar a mágica de manter o auxílio emergencial e, simultaneamente, manter o teto de gastos. O Guedes já está propondo, inclusive, alguns cortes na área social para alcançar esse objetivo também. A equipe econômica tem pensado sobre isso, né? Mas, simultaneamente, torna essa tarefa muito difícil. E eu sei que muitos de vocês devem já estar cansados dos desmandos desse governo, dessas atitudes, mas eu quero, nesse vídeo, falar do fato de que esse tipo de atitude do Guedes e a circunstância que nós vivemos agora, elas oferecem oportunidades para a esquerda. É um pouco do que eu quero falar sobre esse vídeo. E às vezes pode parecer terrível falar em oportunidades quando tem tanta gente sofrendo, mas a verdade é que nesses momentos a gente tem que aproveitar sim para defender coisas que vão levar à diminuição do sofrimento. Então, por exemplo, o Paulo Guedes está falando de reforma tributária e ele até falou em taxar dividendos. A esquerda tem que aproveitar isso para dizer sim, vamos taxar dividendos de forma progressiva, vamos discutir a alíquota. Aí ele vai ser contra, e aí você vai mostrar que ele falou em taxar dividendos, mas ele não quer taxar os dividendos maiores das pessoas mais ricas. Ele quer proteger os amigos dele.
Então é uma oportunidade de mostrar de que lado a direita está e mostrar que a direita está do lado dos grandes empresários, a direita está do lado das grandes corporações empresariais e o campo progressista e a esquerda está do lado da classe trabalhadora. Então é uma oportunidade tanto política quanto uma oportunidade de tentar empurrar uma agenda melhor para a classe trabalhadora. A discussão da reforma tributária. Assim como a discussão da reforma tributária, a discussão sobre renda universal, que tem a ver com o tema que eu estava falando antes, porque o Bolsonaro está querendo transformar esse auxílio emergencial e o Bolsa Família em meio que uma coisa só, o tal do Renda Brasil. A discussão sobre o Renda Brasil oferece uma excelente oportunidade para a esquerda e para o campo progressista em defender uma renda universal de cidadania como um direito a mais. E dizer que eles querem aprovar isso, Renda Brasil, com uma política focalizada que já não é mais suficiente para enfrentar os desafios de uma terceira revolução industrial em que muitos dos empregos serão perdidos para a automatização dos empregos e para a robotização, né? O fato de existirem cada vez mais robôs e cada vez mais automação vai acabar com muitos empregos e por isso nós precisamos de uma renda universal de cidadania e temos que pensar em empregos diferentes. Nós não podemos mais pensar em trabalhos e atividades como no passado. Nós temos que pensar em requalificação profissional, em expandir escolas técnicas, em pessoas investirem mais em trabalhos intelectuais, trabalhos ligados à arte, porque os empregos repetitivos eles tendem a desaparecer por uma questão meramente de desenvolvimento tecnológico. Vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, assim, esse vídeo tem duas partes. Sim, é um absurdo do Guedes querer reduzir o auxílio emergencial nesse momento, a pandemia e todo o sofrimento que a população está passando. Mas, ao mesmo tempo, a discussão de reforma tributária, a discussão sobre renda universal, elas oferecem para a esquerda e para o campo progressista uma oportunidade de ouro, uma oportunidade fantástica para mostrar para a população de que lado eles estão, de que lado a direita está. Imagine você colocar esse pessoal do governo Bolsonaro para ficar defendendo os privilégios do baixíssimo imposto territorial rural. Ora, e aí você mostrar como o imposto sobre a herança no Brasil ele é 8% no máximo, enquanto em todos os países industrializados é acima de 35%. O teto do imposto sobre a herança. E ao mesmo tempo que o imposto sobre a herança no Brasil é ridiculamente baixo, o imposto sobre o consumo no Brasil é altíssimo. E quem paga mais, proporcionalmente? A classe trabalhadora, porque gasta mais do que tem no consumo. Então, assim, esses temas e esses absurdos do governo, eles precisam ser criticados, como eu venho fazendo aqui no canal, mas é preciso também identificar as oportunidades para o campo progressista, para o campo progressista fazer o convencimento da população e fazer o diálogo e trazer propostas. Enfim, eu aqui no canal estou fazendo a minha parte e estou mostrando o caminho das pedras. Ou meio que Matrix, eu estou mostrando a porta, né? Dando para as pessoas a pílula vermelha. Mas se as pessoas e se os políticos progressistas eles vão querer tomar a pílula vermelha, se eles vão querer ajudar a atravessar a porta e querer ajudar a levar essa informação para a população, para que a população possa perceber que eles é que têm as propostas que estão do lado da classe trabalhadora, bem, vai depender dos políticos do campo progressista, vai depender dos movimentos sociais progressistas, e o espaço daqui do canal está aberto para dar voz a essas pessoas. Resta saber se eles vão querer aproveitar essa oportunidade e as oportunidades que estão aparecendo agora nesse cenário de discussão de reforma tributária e discussão sobre renda universal de cidadania. Eu torço de verdade que essas oportunidades sejam aproveitadas. Que a gente critique, sim,
os absurdos e os excessos do governo Bolsonaro, mas que a gente também aproveite esses momentos para falar das propostas e falar das oportunidades que o campo progressista tem de defender um Brasil melhor. E eu quero dizer para vocês que aqui no canal A Nova Máquina do Tempo nós vamos reafirmar esse objetivo de falar sobre soluções e não falar só sobre os problemas. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se fala em um próximo vídeo. Um abração e até lá.